Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e eu sou a professora de língua portuguesa de vocês de hoje, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife e eu gostaria de lembrar que as nossas aulas também ficarão disponíveis no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Como sempre, a nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Jéssica, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Lembra que essa semana a gente está falando sobre memes e charges e que eu já falei de tudo aqui. Eu já falei da origem, eu já falei da evolução, de como surgiu, de onde circula. Eu já falei também da linguagem que se utiliza nos memes e nas charges, como ele influencia o nosso comportamento social e como ela serve como uma espécie de espelho, né, para o nosso humor coletivo. O que é engraçado para todo mundo, o que é engraçado para uma pessoa só. E como a pessoa que produz humor, a pessoa que produz o meme, ela funciona dentro de um processo de editoração ali. Ela edita a informação, a imagem e o texto, para chegar num denominador comum que faça sentido e graça para o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente continua hoje falando sobre memes e charges, mas eu queria uma abordagem diferente para hoje. Então, quando a gente pensa na estrutura da charge e também na do meme, mas mais especificamente na da charge, o que é que passa pela nossa cabeça? Primeiro, a ideia de que eles utilizam imagens e texto, né? Então, essa é uma informação que vai reverberar muito na fabricação das charges. Então, ela automaticamente nos lembra as histórias em quadrinhos. Eita, eu não sei o que são histórias em quadrinhos, Vivi, me pegasse agora. Histórias em quadrinhos são textos narrativos, tá certo? Eles servem, assim como os romances, os contos, as crônicas, para contar uma história. Essa história, a diferença vai ser basicamente que as histórias em quadrinhos, elas utilizam as imagens, que são a forma não verbal de produzir texto. Então, nas histórias de quadrinhos, eu tenho a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá certo? As histórias de quadrinhos, elas surgiram lá em 1893, lá nos Estados Unidos. E a primeira história em quadrinhos que a gente tem notícia se chama The Yellow Kid, que em português significa a criança amarela. E conta as peripécias de um menino que vivia na cidade de Nova York, fazendo arruaça. Então, a gente percebe que há uma herança aí das histórias em quadrinhos para charges, e vice-versa, uma codependência da utilização dessa linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá certo? E o que são as histórias em quadrinhos? Eu já falei para vocês, são histórias narrativas que visam contar uma história a partir de um ponto de vista de utilizar também as imagens, tá certo? E são muito comuns, elas são muito populares, especialmente entre os mais jovens, né? Antes de ser inserido no universo das narrativas longas, dos romances, dos contos, muitos começam pelas histórias em quadrinhos, pelas HQs, pelos mangás, pelos animes, que são histórias que têm esse apelo mais visual com as imagens. Então, elas são histórias narrativas que são contadas por meio de imagens e de textos. De forma semelhante estão as charges, né? As charges são curtas cenas, com um tom irônico ou não, que refletem sobre algum acontecimento ou situação social. Ela faz uma crítica por meio do humor. Lembra que na aula passada a gente já viu como a charge funciona de forma irônica, de forma sarcástica, utilizando aqueles recursos que na linguagem podem soar ofensivos ou rudes. A charge e o meme, eles aproveitam esses sentidos para ressignificar. Então, aqui nós temos uma charge da Mafalda, em que o amiguinho dela fala assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E aí Mafalda pensa assim e responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então, aqui a gente tem a quebra da expectativa, Mafalda aí sendo inteligentíssima na hora de refletir sobre o que está acontecendo. Então, será que a culpa é do ano, do fato da gente estar numa situação ruim, ou será que é a nossa própria culpa, né? Então, a charge, ao contrário da história em quadrinho, que ela não tem essa obrigação de refletir sobre o que está acontecendo socialmente, ela não tem a obrigação de tornar o seu leitor mais crítico. A charge, ela vai funcionar dentro dessa perspectiva de trazer reflexão
e de trazer um ponto de vista que talvez eu não tivesse se eu não tivesse essa pessoa outra para me dar o ponto de vista dela. Então, os memes e as charges, como a gente já viu também na aula passada, procuram o humor através não apenas do ridículo, como a gente viu na teoria aristotélica, mas também com essa percepção de ponto de vista distinta do real. Tá certo? E elas possuem a imensa capacidade de fazer uma crítica, né? Então, embora elas pareçam ali diferentes uma da outra, a sua funcionalidade é distinta, uma narra uma história, a outra descreve o meio social de forma crítica, quais são os pontos em que elas possuem semelhança, né? Quais são os pontos comuns que há? Os balões, por exemplo, simbolizam os pensamentos da personagem. Então, os balões, eles são muito recorrentes nas histórias em quadrinhos. E cada balão possui uma forma específica de demonstrar um sentimento. Então, alguns balões significam pensamento, outros vão significar fala, outros vão significar gritos. Então, dessa forma, eu consigo distinguir dentro das histórias em quadrinhos qual é a ação da minha personagem. Se ela está pensando, se ela está falando, se ela está gritando. Então, esse recurso também é utilizado nas charges, tá certo? Mas a charge, ela não necessariamente precisa explicar o pensamento da personagem. Ela pode simplesmente fazer uma inferência ao fundo escrita, uma inferência colocar ao fundo escrito alguma coisa, e isso não refletir o pensamento da personagem, mas e sim dar o contexto em que a charge foi criada, no qual ela se dissemina, tá certo? Nas histórias e quadrinhos, a gente vai ter a recorrência muito maior do uso dos balões, porque elas precisam interagir, as personagens precisam interagir uma com a outra. Tá certo? Outro ponto também em que se assemelham as histórias e quadrinhos e as charges é a sequência narrativa. Então, nem sempre na charge, no meme, vai existir uma sequência narrativa. Às vezes é uma imagem só congelada. Mas nas histórias em quadrinhos a gente tem essa sequência muito mais definida, muito mais organizada, porque é uma historinha que está sendo contada ali. Contudo, as charges podem também ter essa estrutura mais alongada, em que aparecem 2 a 3 frames. Frames são os espaços específicos em que cada sequência de ação acontece, em que as personagens interagem. Então, eu posso ter também na charge essa sequência da história, né? Das ideias. Então, eu começo com alguém fazendo um bolo, cozinhando, em sequência ela tira esse bolo do forno pronto, na outra sequência ela come o bolo. Então, essa sequência de acontecimentos também é uma ideia de sequência narrativa. E a utilização de imagens, né? Como vocês podem perceber, e aí os três se conversam, né? De forma muito objetiva. Nós temos o meme, tanto as charges quanto as histórias e quadrinhos utilizando imagens, muitas vezes apenas as imagens, né? Nos memes nem tanto, mas a charge ela pode recorrer apenas à imagem para contar uma história. O meme também, mas muitas vezes o meme precisa de uma explicação do contexto em que ele está inserido. Então, por exemplo, se eu faço um meme a partir de um acontecimento que foi dado hoje, eu preciso referenciar esse acontecimento para que o meu meme seja compreensível, né? Afinal, se eu deixar só a imagem, pode ser que ele não acesse um público tão grande quanto fazendo essa referência. Mas elas também são bem diferentes uma da outra. Eu estou falando aí das charges e das histórias em quadrinhos. Vamos ver quais são os pontos em que elas se distinguem, tá certo? A charge, ela precisa despertar a criticidade. Normalmente aponta temas sensíveis, tá certo? As histórias em quadrinhos, elas não têm essa necessidade de apontar temas sensíveis. Elas podem falar sobre super-heróis, elas podem falar sobre fantasia, sobre universos inventados. Elas não necessariamente precisam refletir a realidade social de agora, né, em que a gente está inserido. Então, a charge, ela tem esse valor social muito forte. Como a gente consegue perceber, Mafalda é um ótimo exemplo disso, né? Mafalda tem sempre uma mente ali que está pensando fora da caixa. Então, aqui a gente tem a imagem da Mafalda olhando para um globo, que representa o nosso planeta Terra, e ela está dizendo assim, ela está pensando assim:
Vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho, amizade. Então, Mafalda está só pensando positivamente com relação à Terra. Aí, do nada, ela fala assim, mundo, agora vou te curar com os meus pensamentos positivos. Na verdade, era o oposto, tá certo? A gente primeiro lê o balãozinho. Mundo, agora vou te curar com os meus pensamentos positivos. E aí ela complementa a ideia. Vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho e amizade. O que é que Mafalda está querendo dizer com esse recurso de usar a ironia? Ela está querendo dizer e apontar que não é apenas com pensamentos bons que a gente muda a realidade social do nosso planeta, que a gente muda o desmatamento, que a gente muda as queimadas, que a gente muda a desigualdade social. Não é apenas pensar em coisas positivas, coisas agradáveis. É necessário colocar a mão na massa e fazer alguma coisa para se ajudar, ajudar o outro e ajudar o planeta a se regenerar e a se tornar um lugar melhor. Então, como a gente está vendo, Mafalda utiliza o recurso da linguagem e utiliza o recurso imagético, já que a gente tem a figura do globo aqui, então a gente consegue perceber para quem ou para o que Mafalda está se referenciando quando ela pensa, eu preciso melhorar isso aqui, mas eu vou melhorar com energias positivas. Então ela utiliza o sarcasmo para falar daquelas pessoas que não fazem nada, mas que querem que o mundo se melhore sozinho. Então a gente percebe toda a criticidade e a língua afiada que Mafalda tem. Então, as histórias em quadrinhos, elas não têm essa responsabilidade. Elas podem existir ali num universo de fantasia, em que tudo é criado e eu não preciso refletir sobre a minha realidade. Tá certo? Os memes também contam uma historinha pra gente, né? Embora sejam mais curtos, mais efêmeros, aqueles que evaporam com mais facilidade, eles também vão contar uma historinha. Não necessariamente, mas muito provavelmente, você vai precisar de repertório sociocultural. Então, é aquilo que eu estava falando. O meme, ele não existe sozinho. Ele vai precisar de contexto. A charge também tem essa característica, né? Ela não existe sem fazer uma crítica a uma coisa que existe. Ao contrário das histórias em quadrinhos, que podem recorrer e criar todo um universo. Então, eu consigo entender uma história em quadrinhos, mesmo que eu não tenha consumido notícias no meu dia, mesmo que eu não tenha falado com as pessoas, para entender o que é que está acontecendo na vida delas, o que é que está acontecendo com os famosos, o que é que está acontecendo na política, na economia. Eu consigo ler uma história em quadrinhos e compreender o contexto que essa história em quadrinhos está me dando. Com o meme e a charge, eu não consigo fazer isso, né? A não ser que eu tenha um repertório prévio e o meme não seja tão efêmero, seja um meme que recorre ali a uma coisa que já aconteceu no passado e eu tenha esse repertório. Então, é preciso ficar muito ligado nas notícias da web, aquilo que está surgindo e que está todo mundo comentando sobre, tá certo? E aí eu trago uma reflexão para vocês. Será que todo meme é inofensivo? Eu sei que a maioria das pessoas que fazem meme, que divulgam meme, não tem a ideia ou a intenção de expor alguém, de fazer ridículo. Contudo, será que todo meme é inofensivo? Será que quando eu estou criando um meme, eu não corro o risco de repercutir estigmas, de repercutir preconceito, de segregar? De tornar uma pessoa excluída socialmente? Então, na hora que a gente vai fazer um meme, é muito bom ficar atento, meme, charge, seja qual for a sua produção textual, é muito bom ficar atento a essa repercussão dos seus preconceitos, das suas ideologias. Não estou querendo dizer que todo mundo é preconceituoso, não. Eu estou querendo dizer para a gente atentar à linguagem, para que todo mundo se sinta bem consumindo o produto que você está fazendo, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de reforçar essas ideias. As charges, elas também podem ser educativas, coisa que o meme não possui essa obrigatoriedade. Então, a charge, ela pode ali indicar caminhos para as pessoas se autoeducarem. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, a Mafalda conversando com o pai. Então, ela fala assim, oi, papai, eu trouxe a pilha para o rádio. E ele fala assim, trouxe? Toma. Na verdade, ela pergunta ao pai. Oi, papai, trouxe a pilha para o rádio? E ele fala, trouxe, toma. E aí, ela coloca a pilhinha no rádio, como a gente percebe aqui, é uma sequência narrativa.
E aí, o que vamos fazer com o cadáver da outra? Então, Mafalda está utilizando aqui uma retórica com o pai para conscientizar sobre o descarte consciente das pilhas que foram usadas. Então, como é que a gente lida com esse cadáver ali, que é a pilha já descarregada? Então, muitas vezes a gente faz esse descarte de forma inadequada e a charge vem para mostrar que o nosso comportamento está equivocado, está sendo feito de forma errada e nos educa. Então, agora eu posso parar para pensar o que é que eu faço com a pilha que eu estou usando, né? Como é que eu descarto as pilhas, os eletrônicos que eu utilizo, os eletrodomésticos? Será que só levar para o lixo é a única alternativa? Será que eu não posso reciclar, adaptar e assim ajudar a preservação do planeta? Então, a charge tem muito esse valor educativo também. Tá certo? E justamente por apontar os problemas e por esse caráter educativo, a charge ela é muito utilizada em jornais e nas provas de interpretação de texto. Então, é muito possível que vocês, na vida toda escolar de vocês, até chegar lá na faculdade, vocês precisem interpretar muita charge. Então, é bom ter olhos atentos ali na hora de fazer essa interpretação, porque ela muito provavelmente vai estar falando de uma coisa que é maior do que aparenta no texto, tá certo? E sendo assim, Vivi, interpretar é fundamental. Então, eu tenho que interpretar o que é verbal e o que é não verbal. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, para que a gente possa interpretar junto. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma árvore em pé, sozinha, quando ao seu redor estão todas as árvores ali cortadas. Então, só há os tocos das árvores. Então, eu não tenho texto nessa imagem, mas eu preciso interpretar o que essa imagem está dizendo para mim. Ela está dizendo que é uma floresta, muito possivelmente foi uma floresta, que está passando por momentos assim de intensa devastação feita pelo homem. Como a gente pode perceber, os cortes foram feitos todos iguaizinhos, então provavelmente foi uma motosserra. Então, essa imagem, ela me remota uma ideia de desmatamento, de destruição daquilo que é natural. Então, interpretando essa imagem, mesmo que não haja texto, eu consigo inferir sobre o que ela está querendo me dizer. E aí eu consigo fazer uma reflexão crítica a partir dela. Tá certo? E aí, o que é que a imagem retrata? Qual o impacto que ela causa no público e a que ela impele? Então, a imagem retrata o desmatamento. Qual o impacto que ela causa no público? Causa esse momento de reflexão e de criticidade, de que, opa, talvez eu precise também ajudar aí na prevenção, na preservação das árvores, na prevenção do desmatamento, tá certo? E aqui ela nos impele a sermos mais ativos socialmente para tentar ajudar o nosso ecossistema. Então, essas são formas também de interpretação de imagem. E agora a gente vai para outro tipo de interpretação também muito importante, que em português é talvez mais recorrente, com certeza, mais recorrente do que a interpretação de imagens, que é a interpretação de textos. Eu trouxe aqui um poema de Flor Bela Espanca, tá certo? Uma poetisa, em que ela vai ali contar uma ação que ela pratica. Então, vamos lá? O poema é assim: de joelhos. Bendita seja a mãe que te gerou, bendito o leite que te fez crescer, bendito o berço onde te embalou a tua alma para te adormecer. Bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer. Bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver. Bendita sejam todos que te amarem, os que em volta de ti ajoelharem, numa grande paixão fervente e louca. E se mais que eu um dia te quiser, alguém, bendita seja essa mulher, bendito seja o beijo dessa boca. Então, o que Flor Bela está querendo falar com todo esse romance aqui, com toda essa poesia? Ela, primeiro, vamos lá, vamos interpretar o poema de Flor Bela, tá certo? Então, a gente tem aí o eu lírico. O eu lírico é a voz do poema, é quem está contando o que está acontecendo para a gente. Então, quando o eu lírico fala assim que está de joelhos, é uma referência de que ele está o quê? Rezando. Afinal, ela fala, né? Bendito seja a mãe que te gerou. E essa frase é uma construção que normalmente a gente agrega a orações. Então, Flor Bela está aqui, Flor Bela não, o eu lírico
do poema, está aqui rezando. Então, por isso ele está de joelhos. A mãe, quando Flor Bela diz assim, bendita seja a mãe que te gerou, ela pode fazer uma referência. Na verdade, o eu lírico pode fazer referência à mãe, à sua própria mãe, a mãe de Jesus, Santa Maria, e a mãe do amado, né? A mãe da pessoa de quem o eu lírico de Flor Bela sente esse amor. Então, ela está ali referenciando, e ela utiliza a palavra mãe em maiúsculo para juntar essas três referências numa só. E como ela está rezando, ela fala também da mãe de Jesus. O eu lírico abençoa e deseja o bem mesmo sendo rejeitada. Então, esse eu lírico do poema de Flor Bela é um eu lírico romântico, passivo e que não deseja mal a ninguém, mesmo estando numa situação tão sofrida, tão amargurada. Então, ela ainda consegue ser ela ainda consegue sentir empatia pelo outro. Então, ela não deseja o mal a ninguém, mesmo estando ela em situação tão lamentosa. E abençoa também aquele que queira o seu amado. Então, como se não bastasse, ela sofre pela pessoa, o eu lírico, e deseja o bem dele e deseja também o bem do seu próximo amor, ou seja, da pessoa que vai amá-lo depois dela. Então, é aí um exercício de autocontrole muito bom, né, que o eu lírico de Flor Bela faz. Então, eu queria que a gente pensasse junto a construção de uma imagem que interpretasse o poema de Flor Bela e fizesse essa adaptação da linguagem verbal para a linguagem não verbal, tá certo? E o que é que vocês podem colocar nessa imagem? O que é que pode aparecer, tá certo? Vocês podem pensar numa igreja, num quarto, numa oração, imagens dos santos, alguém chorando ou triste, pessoas se despedindo, por exemplo. Todos esses elementos que aparentemente o eu lírico de Flor Bela referencia, vocês podem utilizar nessa nova configuração de imagem para representar o poema de Flor Bela, tá certo? Então, a gente vai estar adaptando uma linguagem à outra. E o que é que pode influenciar a minha imagem para eu dar o tom que o poema de Flor Bela traz? Eu posso escolher os tons da imagem, seus arredores, quantas personagens há na minha imagem, a nitidez, as sombras. Então, tudo isso pode deixar a imagem mais sombria, a combinar com o humor do eu lírico, tá certo? Então, agora é a vez de vocês. Vocês, como atividade, eu quero que vocês façam uma arte, um desenho, uma fotografia, qualquer coisa que vocês queiram tornar imagético para representar esse poema de Flor Bela que eu interpretei aqui com vocês, tá certo? Façam aí bem criativos, bem coloridos. Vocês podem utilizar uma fotografia ou fazer de próprio punho, compartilhar com a sua professora na escola, compartilhar com seus amigos em plataformas digitais também. E aí, façam esse exercício para sempre pensar em que os gêneros se adaptam e que eu preciso saber interpretar ali todas as formas em que meu texto se configura, seja ele o texto escrito ou seja ele a imagem, tá certo? Então é isso, gente, eu me despeço por aqui, mas antes eu queria deixar o convite para vocês. Essa semana nós terminamos memes de charges e na semana que vem a gente começa um gênero textual novo chamado podcast. Tenho certeza que muita gente já consome podcast, já entende do que eu estou falando, então vai adorar o tema da semana que vem, tá certo? Eu vejo vocês lá, foi um grande prazer estar aqui e até mais. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas.
As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, tá certo? Então, como a gente sempre traz aquele papo inicial antes de iniciar a aula, vamos relembrar um pouco, né, do como está o formato da nossa aula nesse momento, e é de extrema importância a participação de vocês nessa aula, tanto você estudante quanto você colega, professor, professora, tá certo? Então, se você está assistindo a aula ao vivo nesse momento, em breve estará no YouTube e por lá mantenha um contato com a gente para que a gente faça a aula cada vez melhor. E você, estudante, em diversas situações das aulas, é importante que você escreva lá nos comentários algumas sugestões que nós vamos dar aqui de atividades e é importante que a gente tenha essa comunicação nesse momento. Em breve teremos outras formas de nos comunicar, certo? E uma outra coisa que eu sempre falo no início da aula é a questão da ideia que está por trás dessa aula digital, né? Então, uma aula de matemática para o oitavo ano, né? Relembrando que essa aula agora ela compõe um bloco de 2 aulas e que estamos trabalhando com a ideia de gráficos, tabelas, informações, redes sociais, vivendo na era da informação. E para isso a gente faz aquela lembrança, né, de que a gente trabalha bastante os conceitos, as ideias, para que na sequência você consiga praticar, você consiga estudar os elementos que a gente aborda aqui em sala de aula, junto com seu professor, com sua professora na escola aí, tá certo? Então, como eu estou falando muito dos conceitos, das ideias, é importante que você preste bastante atenção nos elementos que nós estamos trabalhando aqui, nas ideias que a gente está trabalhando aqui, né? Para que você consiga, a partir daí, ter a noção do que a gente está trabalhando matematicamente, né? Quando a gente vai passar para as técnicas, para os cálculos, é importante que você perceba de onde a gente está partindo e para onde a gente está chegando, tá certo? Então, a ideia dessa aula agora, do oitavo ano, em cima do tema de você trabalhar muitas informações, de você trabalhar muitos dados, a gente conversou nas aulas anteriores de que essas informações, esses dados, eles são o novo petróleo, né? A informação que gera em cima dessas ideias que a gente trouxe, tanto na primeira aula quanto na segunda, a gente vai perceber que essas informações, esses dados, eles estão muito ligados ao nosso dia a dia, a gente que usa a internet ou simplesmente em outros elementos que a gente vai abordar aqui, tá certo? Então, lembrando, essa aula, se você está assistindo agora ao vivo pela TV, em breve estará em outras plataformas, no caso agora YouTube. Então, por lá, você mantém esse contato com a gente, escreve para que a gente faça a aula cada vez melhor, tá certo? E quando essa aula estiver lá no YouTube, alguma das propostas que a gente está trazendo nas aulas, especificamente na aula de hoje, tem 2 ideias que você escreve lá, que a gente dá o retorno para você nas próximas aulas, ok? Então, vamos começar, né? Então, essa primeira parte da aula de hoje, como eu disse, ela compõe a última parte do bloco de 3 aulas, onde a gente está trabalhando, vivendo na era das informações, né? Como a gente trabalhou na primeira aula, a gente viu que a ideia que está por trás de você observar a grande quantidade de informações que são geradas hoje em dia, a gente viu que isso está muito atrelado à tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, não necessariamente a gente está falando de uma tecnologia digital, como a TV, o celular, a internet. A gente está falando de outras práticas que a gente viu naquela evolução da humanidade nos períodos históricos. Então a gente viu, por exemplo, que após o advento da agricultura,
a quantidade de pessoas que habitavam o planeta Terra aumentou exponencialmente, né, matematicamente falando, ou seja, a gente passou de 1 bilhão para 17 bilhões de pessoas no planeta Terra. Depois a gente percebeu que a população mundial ela praticamente se manteve constante durante muitos anos e a gente analisou que sempre após algum evento ligado à tecnologia, principalmente, a gente via que essa população crescia bastante, ou seja, as condições de vida elas sempre melhoravam e a gente percebeu isso em alguns pontos, né? Como, por exemplo, a questão das guerras, que, infelizmente, por trás das guerras tem o desenvolvimento tecnológico, né? A gente viu a questão da medicina, né? Ou seja, a medicina é posta como uma ciência, com estudo, com diversas análises, a gente percebeu que também é um outro fato histórico que fez com que essa população mundial cresça bastante. E a gente viu no gráfico lá no finalzinho da primeira aula que a projeção é de que essa população ela cresça, não cresça tanto como nos últimos períodos, mas ela tenha um crescimento muito grande. E a diferença que a gente está observando agora é que essa grande população ela é totalmente conectada, né? Ou seja, a gente fez uma parte da aula passada também, o chamado o mundo na palma da mão, ou seja, o smartphone é como se nós tivéssemos acesso a diversas coisas. Só que a gente está tentando usar nessas 3 aulas a ideia de que a liberdade que a gente aparentemente percebe utilizando a internet, a gente vai perceber que existem coisas amarrando todas essas informações que são geradas e as informações que nós geramos, tá certo? Então, resumidamente, o que a gente fez na aula passada, a gente vai ver aqui algumas dessas informações. Vamos ver aqui na tela, né? Então, a gente viu dados, informações, vimos também que os gráficos são maneiras da gente organizar essas informações, as tabelas, elas são ferramentas utilizadas na matemática que a gente pode organizar, analisar e tomar decisões a partir da observação dessas informações, né? A gente viu que o apelo gráfico é bastante importante para a gente entender, por mais complexo que seja um tema, quando a gente observa o gráfico, a gente começa a ter uma noção do que são as informações, do que são as análises daquelas informações, né? Naquele gráfico que a gente destacou, por exemplo, o maior e o menor, né? Os tipos de gráfico, né? A gente viu o gráfico em barras e colunas, o gráfico de setor, o gráfico de linhas, e a gente discutiu um pouco qual a utilidade de cada um deles, né? Ou seja, qual é o modo mais adequado de utilizar um gráfico, um determinado tipo de gráfico ou uma tabela, e a gente também viu como é que se dá a relação entre gráfico e tabela, né? Ou seja, um gráfico eu posso representá-lo numa tabela e uma tabela eu posso representá-lo no gráfico. Eu até sugeri a utilização de algum aplicativo para que você fizesse isso daí com relação ao orçamento familiar, tá certo? Ou seja, pega lá o orçamento, ou então uma noção do orçamento familiar da sua casa, escreve numa tabela e vê como é que fica o gráfico, para você tentar observar qual é a fatia do orçamento familiar que é maior, qual é a fatia do orçamento familiar que é menor. Organiza numa tabela, eletronicamente falando, tá certo? Porque quando você compõe o gráfico, é importante que você leve alguns critérios, como por exemplo a escala utilizada, ela não acabe fazendo com que você tenha uma leitura errônea das informações, tá certo? Então a gente viu que as tabelas, elas servem inicialmente para a gente organizar as informações e que na sequência a gente vai e compõe um gráfico a partir disso daí, né? Ou seja, a análise gráfica inicialmente para a gente comparar as informações. Então a relação gráfico e tabela, ela faz com que a gente observe essa relação a partir do momento em que a gente insere as informações e na sequência a gente vai tomar decisões. Os tipos de gráfico que nós vimos, né, os gráficos em barra, coluna, os gráficos em linha, a gente viu também a ideia do gráfico de setor, que a gente vai relembrar daqui a pouco, tá certo? E qual é a utilização de cada um deles. E a gente disse que existem vários tipos de gráfico, outros tipos de gráfico, né? O orçamento familiar que eu estava falando, eu fiz uma simulação aqui e a gente viu que é uma atividade que é importante você fazer para treinar essa ideia, tá bom? E no fim apareceu aqui alguns símbolos de redes sociais, que é onde a gente vai fazer o link no final dessa aula, como é que toda essa gama de informações, elas trabalham hoje em dia a noção das redes sociais, tá certo? Então, voltando para cá,
a gente viu na aula anterior que para fazer essa leitura do mundo, ou seja, a quantidade de informações que são geradas, e a gente precisa analisar e tomar algumas decisões a partir delas, é importante que a gente saiba quais são os elementos técnicos de um gráfico, né? Ou seja, os elementos que compõem um gráfico. Apesar da gente chamar muita atenção para o apelo visual do elemento gráfico lá, em barras, colunas, linhas, a gente viu que elementos periféricos do gráfico, eles vão ajudar a gente a fazer uma leitura mais correta. Quando eu digo mais correta, é porque é muito comum uma leitura mal feita de um gráfico te levar a informações, a conclusões erradas, tá certo? Então, relembrando um pouco aqui do que a gente falou na aula anterior, os elementos do gráfico, eles vão ajudar a gente a organizar as informações e também a gente a tomar algumas decisões a partir da análise gráfica, tá certo? Então vamos aqui na tela, a gente vai perceber o seguinte, o exemplo que eu trouxe na aula anterior, esse gráfico aí, tá certo? Então, apesar de chamar a atenção aquelas barras em azul, a gente viu que é importante também a gente fazer uma leitura geral do gráfico, tanto com relação ao que está escrito, os números que aparecem, para que a gente faça uma interpretação cada vez mais precisa, tá certo? Então, relembrando aqui quais são os elementos do gráfico, a gente viu que todos esses aí que eu destaquei em vermelho, amarelo e verde, vão ser alguns elementos básicos do gráfico, além do próprio elemento central ali que faz com que a gente tenha a leitura gráfica que a gente espera, tá certo? Então, relembrando aí o que a gente fez, é com relação primeiro ao título, né? Ou seja, o título do gráfico, ele diz do que o gráfico trata, qual é o tema que está sendo abordado. Então, é importante a leitura a partir do título do gráfico, para a gente se ambientar, para a gente saber do que está sendo tratado, qual é o tema que está sendo abordado por aquele gráfico, tá certo? E uma coisa que eu comentei na aula anterior, né, a gente vê muitas vezes o gráfico associado à aula de matemática, mas eu comentei que é muito comum hoje, em vestibulares, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, para a prova de redação, você ter textos de apoio para ajudar aquele estudante a dissertar sobre um determinado tema. E é muito comum você encontrar informações em forma de gráficos e tabelas para que o estudante tome como base essas informações e consiga dissertar. Então, o título, como está posto aí, ele vai dizer do que se trata o tema. Nesse caso aqui, o desmatamento da Amazônia. Então, as informações que vão aparecer ali, eu já tenho referência do que se trata, certo? O outro elemento que a gente observou são os eixos, né? Entenda os eixos, como está exatamente ali no plural, para eu não ver um eixo independente do outro. A leitura dos eixos em um gráfico, ela é feita com a relação entre eles, né? Eu não vou ver separado aquele eixo ali que está falando da área desmatada, nem esse eixo que está falando sobre o determinado ano, 2003 a 2008. Eu trabalho a relação entre esses dois eixos. São maneiras da gente começar a interpretar esse gráfico. Nesse caso aí, a relação entre o ano e a área desmatada, né? Ou seja, é a ideia central da leitura desse gráfico. Eu observar qual é o ano que está sendo abordado e qual é a área que está sendo desmatada. Uma outra coisa é, quando você observar esses eixos, tenta observar também como é o tipo de informação que está no eixo. Por exemplo, esse eixo aqui, o eixo horizontal, são as informações com relação aos anos 2003, 2004 até 2008, tá certo? Com relação a ano, mês, categoria, a gente não tem muita dificuldade em observar, mas é muito importante quando você tem um eixo como aquele ali na vertical, que é a área desmatada em quilômetros quadrados, né? Então, os números que estão aparecendo ali, por exemplo, se eu observar ali em 2003, 25 mil. Mas 25 mil o quê? Geralmente essa informação ela vai estar naquele eixo ali, no caso, 25 mil quilômetros quadrados, tá certo? A leitura é feita dessa forma aí. Uma outra coisa que a gente viu é a fonte, tá certo? A fonte ela é obrigatória num gráfico, numa tabela, porque a informação que está sendo passada através de um gráfico ou de uma tabela é, de maneira geral, uma informação séria, uma informação confiável. Então, toda vez que você se deparar com um gráfico ou com uma tabela,
tenta buscar a fonte de que esse gráfico e essa tabela está sendo gerada, tá certo? Eu até comentei na aula anterior que para se divulgar um gráfico, uma tabela, numa pesquisa ou numa forma mais ampla, é obrigado que esse gráfico e essa tabela passe pelo crivo de um estatístico, que é o profissional responsável por essas análises aí, para que você não tenha nenhuma leitura feita de maneira equivocada, tá certo? A gente vai perceber, eu vou falar mais disso, um pouco mais à frente a gente vai observar também a análise gráfica em outras aulas, onde a gente vai abordar essa questão de fake news, e a gente vai perceber que muitas vezes essas informações falsas, elas não têm fontes confiáveis, tá certo? Ou então são distorções de informações de fontes confiáveis, tá certo? Então, voltando aqui, quando a gente fala da análise de um gráfico, a gente muitas vezes está falando de você interpretar, né? Eu fiz até associação na aula anterior de você ler um texto e geralmente lá na aula de língua portuguesa pede para você escrever uma interpretação daquele texto. É algo similar quando a gente faz a leitura de um gráfico ou de uma tabela, né? Então, existe também lá na língua portuguesa algumas técnicas que são dadas para você ter uma interpretação mais adequada, uma interpretação mais fiel do texto, né? Então, no caso aqui, é mais ou menos o que a gente está fazendo. Não adianta só olhar o gráfico sem observar alguns elementos do gráfico que podem te levar a informações distorcidas, tá certo? Então, voltando aqui na tela, a gente viu o seguinte, algumas coisas que você pode utilizar a partir do momento em que você vai fazer uma análise gráfica, né? Geralmente, no caso aqui, eu estou usando apenas esse exemplo do gráfico em coluna, né? Ou seja, eu estou observando essa situação aí e o que é que pode ser perguntado na suposta questão, num exercício, em alguma coisa do tipo, ou uma análise que você precise fazer. Por exemplo, como eu estava citando lá no Exame Nacional do Ensino Médio, ele não vai fazer uma pergunta como seria na avaliação de matemática, mas ele pode pedir que você fale sobre algumas situações aí. Aí eu diria que a maneira mais simples de você iniciar são os destaques, né? Então lembra que na aula anterior eu destaquei que o tema é o desmatamento da Amazônia. Então quais são os destaques que eu posso dar numa primeira leitura desse gráfico, né? Numa primeira visão desse gráfico aí? A gente chamou que a relação entre os eixos, né? Ou seja, o ano e as informações dos valores ali, eu vou fazer essa leitura a partir de alguns destaques. Eu diria que o primeiro destaque que a gente pode dar são as informações com maior valor e menor valor. Ou seja, uma pergunta básica ou uma informação básica seria observar que em 2004 você teve um maior desmatamento, consequentemente você tem uma visão desse problema aí com relação à ênfase dada àquele ano com o maior desmatamento. Consequentemente, eu posso olhar o ano que teve o menor desmatamento, no caso aqui, 2007, tá bom? Então, essa leitura do que tem mais do que tem menos, eu diria que é uma dica básica para você observar inicialmente o gráfico, tá certo? Quando você vai fazer uma análise mais apurada, ou seja, quanto exatamente, perceba que em algumas situações não é necessário você dar essa informação exata, o valor exato. Por exemplo, a gente destacou que em 2004 foi o ano, dentro desse período analisado, que teve a maior área desmatada. Se eu fosse dizer qual foi essa área desmatada, perceba que o gráfico não está relacionado com o número que eu vejo ali naquele eixo vertical. Perceba que eu posso afirmar que o desmatamento em 2004 foi acima de 25, abaixo de 30 mil quilômetros quadrados, tá certo? Em muitas situações já é suficiente você dizer isso, que o desmatamento naquele ano ali, de 2004, foi mais ou menos entre 25 e 30 mil quilômetros quadrados. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o que tem menos, perceba também que em 2007 eu não tenho uma referência exata de qual é o valor que está relacionado com o desmatamento no ano de 2007. Mas eu percebo que eu posso ter uma noção de quanto é, né? Ou seja, acima de 10 mil, abaixo de 15 mil. Eu queria chamar a atenção só para algumas projeções que você pode fazer. Por exemplo, naquela que tem mais, eu diria que está mais ou menos no meio, entre 25 mil e 30 mil.
E quando eu vou analisar aquele de menos, eu não posso dizer que está exatamente no meio. Eu diria que está um pouquinho acima dos 10 mil. Então perceba que em algumas situações em telejornais, eles fazem esse tipo de comentário, né? Ou seja, diria que em 2007 a área desmatada ficou um pouco acima dos 10 mil quilômetros quadrados, tá certo? Então, essas maneiras de você ler. Quando você vê, por exemplo, essa tabela, como eu comentei na aula anterior, um gráfico se relaciona com uma tabela, né? De maneira geral, a gente tem isso daí. Então, perceba que eu tenho a mesma informação do desmatamento na Amazônia de 2003 a 2008 e a área desmatada. Agora, perceba que nessa tabela eu tenho o valor numérico exato, né? Ou seja, o quanto de quilômetro quadrado foi desmatado em cada um daqueles anos, tá bom? Então, como eu disse, todo gráfico se relaciona com uma tabela, toda tabela você pode gerar um gráfico. Qual vai ser o mais adequado? Aí depende do contexto, tá bom? Então, como eu fiz também aquela interpretação do gráfico, eu também vou fazer algo similar na tabela, né? Lembra que eu peguei aquele gráfico da área desmatada da Amazônia e evidenciei o maior e o menor, ou seja, o quanto mais foi desmatado, quanto menos foi desmatado, né? Eu também posso fazer essa análise aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho ali 2004, tenho aquela quantidade ali de quilômetros quadrados, e se eu tenho, por exemplo, em 2007. Então, perceba que essas informações aí, elas acabam fazendo com que eu consiga ter uma noção do que está sendo abordado nessa pesquisa, nessa informação, nesse conjunto de informações que nos foi passado. Tá certo? Então, eu diria que os gráficos e as tabelas são maneiras tradicionais da gente representar uma pesquisa ou uma informação ou um conjunto de informações. E eu comentei, né, que hoje em dia o auxílio do gráfico e da tabela, ele não necessariamente está associado a uma pesquisa ou alguma coisa desse tipo, como a gente viu aqui, né? Eu até sugeri você procurar aí no seu celular ou do seu parente algumas informações do uso de dados, ou seja, quanto está sendo gasto, qual é o aplicativo que mais gasta dados, qual é o aplicativo que gasta menos dados, né? Qual é o aplicativo que consome mais memória do teu celular, qual é o que consome menos memória. Geralmente os aparelhos eles têm informações através de tabelas e gráficos, ou os dois, tá certo? Então, é uma maneira da gente observar isso daí, ok? Então, observe que eu estou relacionando aqui, olha, 2004, perceba que aquela projeção que a gente tinha feito, ou seja, de que era acima de 25 mil, abaixo de 30 mil, ela é coerente, né? Ou seja, 27 mil seria um valor que está mais ou menos ali entre aqueles valores. Ou seja, se eu disser que está mais ou menos ali entre aqueles valores, eu não estaria cometendo erro, tá certo? Agora, se eu quisesse exatamente o valor, na tabela eu tenho ali 27.423 quilômetros quadrados. Bom, quando a gente foi olhar o de 2007, por exemplo, a gente percebeu que eu não estaria fazendo uma análise correta se eu tivesse dizendo que está entre, no sentido de estar mais ou menos no meio, né? A gente percebeu que está levemente acima dos 10 mil e a gente comprova isso observando o valor na tabela, né? Ou seja, eu tenho 11.224 quilômetros quadrados de área desmatada, que seria mais coerente eu fazer essa análise, ok? Então, a gente vê e observa que a análise do gráfico, a análise da tabela, e seja o gráfico e seja a tabela elementos tradicionais da estatística, a gente percebe que hoje em dia, com o advento da tecnologia digital, com essa maneira da gente conseguir compartilhar e partilhar informações, a gente também observa que existem outras maneiras de eu representar essas situações, ou seja, eu não utilizo apenas o gráfico e a tabela. Foi muito comum nesse período agora, principalmente lá no início da pandemia aqui no Brasil, você observar algumas informações em telejornais ou na internet, onde você tinha essas informações que não eram apresentadas apenas em gráficos e tabelas. Você tinha isso que a gente vai ver agora, que são os infográficos, né? Ou seja, eu comentei que no finalzinho da aula anterior,
eu apresentei aquele infográfico sobre o consumo de água que a gente não vê, eu vou apresentá-lo novamente, e a gente vai perceber que eu faço a análise no infográfico da mesma forma que eu uso alguns critérios para observar gráficos e tabelas, né? Só que tem uma facilidade na hora de você observar um infográfico, porque de cara, quando você observa um infográfico, você já sabe, você já tem uma boa noção do que se trata esse infográfico. Ou seja, a ideia do infográfico é fazer com que você, observando a informação de forma visual, você já tenha noção do que se trata, né? Então, vindo aqui na tela, a gente apresentou esse infográfico aí, né? Ele tem um título também, a água que você não vê. Mas observe que outros elementos básicos do gráfico que a gente viu anteriormente, ele ou não aparece, ou ele aparece de forma modificada, uma forma adaptada ao infográfico, né? Então perceba que os eixos aí deixam de ter aquela cara bem fixa que a gente viu no gráfico, né? Ou seja, a gente, apesar de mudar o tema, a gente percebe que o gráfico em barra, o gráfico em coluna, o gráfico em linha, ele geralmente tem a mesma relação entre eixos, ou seja, eu faço a leitura de um comparando com o outro, a gente vai perceber que no infográfico eu consigo ter informações de maneira mais objetivas, tá certo? Agora, lógico que o infográfico ele tem um objetivo em que o gráfico em barra, o gráfico em tabela, o gráfico em linhas, gráfico em setores, ele vai ter um outro, tá certo? Mas é muito comum você encontrar hoje infográficos como sendo forma de facilitar a leitura, tá bom? Porque se você tivesse toda essa informação num texto corrido, dificilmente você iria captar as informações que você teria analisando o infográfico, tá certo? Então, esse tema aí, ó, a água que você não vê. Então já dá para notar mais ou menos que ele está falando do consumo de água, como ele diz que você não vê, é porque você está consumindo água a partir de outros elementos que não necessariamente você enxerga que tem a água ali, né? Como, por exemplo, a gente viu aqui, ó, a carne, banana, batata, queijo, manteiga. Então, elementos que a gente vê no nosso dia a dia, mas elementos que a gente não percebe diretamente o consumo de água para que esses produtos cheguem à nossa casa, tá certo? Então, no caso aqui, ó, a gente destacou, hoje eu vou destacar algum deles, por exemplo, os que tem mais, né? Ou seja, 1 quilo de manteiga consome 18 mil litros de água, né? Ou seja, olha quanta água você precisa utilizar, ou seja, é utilizado para você conseguir produzir 1 quilo de manteiga, tá certo? Ou seja, 18 mil litros. Da mesma forma que eu destaquei ali o que gasta muito, observe que no infográfico chama mais atenção aqueles que têm mais consumo nesse caso aí. No caso a carne de boi, 17.100 litros, ou seja, 1 quilo de carne consome toda essa quantidade de água aí, tá certo? Ou seja, 17.100 litros, ok? Uma outra forma de você apresentar as informações, muito parecida com o infográfico, é o chamado pictograma, que eu diria que é uma relação entre o gráfico tradicional e o infográfico, né? Ou seja, o pictograma ele meio que faz um meio termo entre os dois. Ou seja, ele tenta ambientar no mesmo local a ideia de gráfico, a aparência de um gráfico e a aparência de um pictograma, tá bom? Vejamos aqui, por exemplo, alguns exemplos, certo? Ciclo de crescimento do eucalipto. Observe que, se não fosse o eucalipto no gráfico, ele colocasse em barras, né? Eu observaria, colocasse colunas, eu teria aquela primeira leva de informações que eu trouxe, né? Ou seja, os chamados gráficos tradicionais, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que ele coloca a representação de uma árvore, observe que eu tenho um meio termo aí, né, entre o gráfico tradicional e o infográfico, que é o pictograma, também muito comum de você ver nos textos de matemática, nos textos de vestibulares e muitas vezes também em telejornais e na internet. Então perceba que eu faço a leitura, eu faço a interpretação, eu faço a observação de um infográfico, de um gráfico ou de um pictograma, analisando algumas relações. No caso aqui, olha, eu tenho aqueles eixos ali, aquele eixo que está em pé, o eixo que vai de 0 a 35 e o eixo que vai de 0 a 7 anos. Né? Então perceba que no caso do pictograma,
a gente não segue muito um padrão de escala, né? Ou seja, ele começa em dias, passa para anos, ali ele está em metros, né? Começa em centímetros. Então perceba que é uma maneira de você representar algumas informações de modo que você consiga perceber a relação entre eles, né? Ou seja, no caso aí, o crescimento, ou seja, partindo lá de 40 centímetros, chegando a 30 metros, num período de 7 anos, tá bom? Uma outra situação aqui, ó, a produção de veículos da empresa X de 2004 a 2007. Então perceba que nessa informação que eu tenho aqui, ou seja, nesse pictograma que eu tenho, observe que eu tenho aqueles carrinhos verdes ali, mas se você perceber, em algumas situações, você tem o carro ou cortado pela metade, ou um pedacinho a menos, ou um pedacinho a mais. Serve para a gente ter uma noção também, né? No caso ali, ele está dizendo que cada carrinho verde daquele ali são 10.000 unidades. Então, eu destaquei algum, por exemplo, comecei com o mais fácil. 10.000 carros, cada carrinho daquele, então, consequentemente, no ano de 2005, eu tenho 10, 20, 30, 40.000 unidades. Agora, eu destaquei uma que tem carrinhos não completos, no caso, aquela primeira ali, ó. Se cada carrinho completo são 10.000 unidades, no ano de 2004, 10, 20 e aquele outro ali. Eu diria, se você não concordar, escreve lá nos comentários, eu diria que é mais ou menos a metade, ou seja, 5.000 unidades. Então, 10, 20, 25.000 unidades, tá certo? Porque aparentemente está na metade do carro. Agora tem outros que têm uma sutileza um pouco diferente, que no caso é esse de 2006. Esse de 2006 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 completos. E tem aquele outro ali que está só um pedacinho. Se cada carrinho são 10.000 unidades, comenta lá quando essa aula estiver no YouTube, quanto é que você acha que qual foi a produção daquela empresa ali no ano de 2006. E para finalizar, para fechar esse bloco de 3 aulas, eu trouxe a chamada teoria dos 6 graus de separação. A teoria dos 6 graus de separação, ela funciona mais ou menos o seguinte, ela diz que entre você e qualquer outra pessoa do mundo, existem no máximo 6 pessoas até que você chegue a ele. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá certo? É a maneira como eu encontrei. E é por trás dessa teoria que estão as ideias, a maneira de se relacionar, o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, de maneira geral ele funciona dessa forma, tá certo? Ou seja, ele vai ligando cada uma daquelas informações ali, entenda que cada uma daquelas informações, daquelas letras ali, podem ser pessoas que estejam utilizando as redes sociais, podem ser empresas, ou seja, ele passa a conectar tudo isso daí. Então perceba que nas redes sociais, na internet, a gama de informações é tão grande que se relacionar essas informações através de gráficos e tabelas, a gente não conseguiria ter uma visão, uma conexão tão grande. Então ele diz o seguinte, que no mundo são necessários no máximo 6 laços de amizade para que 2 pessoas quaisquer estejam ligadas, tá bom? Então o que acontece é o seguinte, qual é a relação entre Napoleão Bonaparte e Faustão? Parece que não tem nenhuma delas, né? Mas se a gente fizer a leitura através da teoria dos 6 graus de separação, que é o que utiliza na internet, né? Ela funciona mais ou menos assim, ó. Você tem Napoleão Bonaparte, lembra lá do professor de História, Napoleão Bonaparte III, o próximo objeto é a Rainha Vitória, o próximo objeto, é assim que se chama mesmo, é cada elemento desse laço aí, Rei Jorge VI, Rainha Elizabeth, aí já ficou mais próximo, a Rainha Elizabeth tem um laço de amizade com Pelé, Pelé, por sua vez, tem uma relação com Faustão, porque Faustão já foi repórter esportivo, tá certo? Então, perceba que 2 pessoas que aparentemente não tinham relação nenhuma, elas se relacionam de acordo com essa teoria. E é o que essas redes sociais fazem para você se relacionar, ou seja, a gente está relacionado dessa forma, né? Ou seja, quem aqui já pesquisou um celular, uma marca de tênis ou algum objeto, e depois essa marca, esses objetos ficam aparecendo cada vez mais. Ou seja, porque o amigo do seu amigo está lá como sugestão na sua rede social. É de acordo com essa teoria aí. Então perceba que essas informações, esses elementos aí, eles estão relacionados
no modo que a gente trouxe nessas 3 aulas, que são a chamada era da informação, tá certo? Ou seja, pedir um carro por aplicativo, tudo isso está conectado, tá bom? Então, todas essas tecnologias que nos conectam, ela tem uma explicação matemática por trás, ela tem uma relação por trás dela, tá certo? Eu queria que você, por exemplo, escolhesse uma pessoa muito famosa na rede social que não é contato seu, ou seja, você não segue essa pessoa inicialmente, e depois tenta ver que você seguir essa pessoa, tenta ver quantos contatos em comum tem entre você e essa pessoa famosa, tá bom? E o que aparece ali é um código em que esse código que faz toda essa conexão entre essas informações e as redes sociais. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado. Vamos ficar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, estou aqui com a nossa intérprete de Libras, Jéssica, e vamos fazer uma linda viagem com vocês nesse mundo do conhecimento. Nossa aula de hoje, continuando respiração celular. Então, é muito interessante esse tema. Nós vimos ontem o início e hoje a nossa continuação da aula. Vai ser um momento de grande troca de conhecimento. Vamos ter imagens, vídeos e tantas outras atividades para que possamos aprender direitinho esse tema, que é um pouquinho complexo, mas vamos fazer de forma bem detalhada para que o objetivo aconteça, que é a aprendizagem de vocês. E hoje, gente, mais uma vez, nossa aula na TV. Peguem o caderno de vocês, o lápis, prestem bastante atenção e participem ativamente da nossa aula. Chame alguém que esteja junto de vocês, peçam silêncio, façam uma boa concentração, para que a nossa aula seja bem aproveitada, que vocês aprendam bem e possam transferir esse conhecimento até para os seus irmãos, vizinhos e colegas. E bem-vindos à nossa aula. Vamos rever as nossas atividades da aula anterior. Então, nós vimos a respiração pulmonar e também nós falamos na doença da atualidade, Covid-19. E o que foi que eu pedi para vocês fazerem? Fazerem dados o que nós estamos fazendo para evitar essa doença. Espero que todos tenham feito e eu confio em vocês. Vamos ver lá, eu citei algumas coisinhas para ver se a gente chegou a um consenso, mas eu deixei bem livre, cada um vai colocar o que é que está fazendo. Então aqui, use máscara, a máscara é essencial para que nós não peguemos o vírus, né? Então constantemente use máscara, uma medida de prevenção. Lave as mãos com água e sabão sempre que é necessário. As medidas de higiene são muito importantes. Use álcool gel, álcool 70, porque ele vai matar o vírus. Mantenha o distanciamento de outras pessoas, no mínimo 1 metro ou um braço esticado
É bom que tenha esse distanciamento para um não estar contaminando o outro e a gente vencer essa doença. Evite tocar nos olhos, nariz e boca, para não levar o vírus para esses órgãos. E fique em casa se você não está se sentindo bem, para não estar contaminando outras pessoas. Então, é muito importante todos esses cuidados. Atualmente, 20 milhões de pessoas no Brasil foram diagnosticados com Covid-19 e 560 mil morreram. Então, os índices são altos. Então, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Conto com vocês. Vamos começar um simuladozinho bem rápido do que nós já aprendemos. Podemos dizer que a respiração celular é responsável para produzir músculos, obter energia, realizar digestão ou proteger de viroses. Qual será a nossa resposta correta? Pensem direitinho aí, anotem no caderno. Vamos ver? Tenho certeza que vocês vão saber. Então, a nossa resposta é obter energia. Então, a respiração celular é responsável para nós obtermos energia. Essa é a função da respiração celular. E agora, todos os organismos possuem células, com exceção de quem? Quem é que não possui célula no seu corpo? Os protozoários, os animais, os vegetais ou os vírus? O que será? Pensem direitinho, vocês vão acertar. Vamos ver a nossa resposta? Então, aqui são os vírus. Eles não possuem células na sua constituição. Por isso que são seres difíceis de se identificar, difíceis de estudar. Então, se vocês colocaram vírus, vocês acertaram. Vamos para outra pergunta? Qual a estrutura importante encontrada nas células eucarióticas? Ontem nós vimos, né, seres procariontes e eucariontes. Então, quais são essas estruturas tão importantes? Será que é o pulmão? Será que é a faringe? Será que é o núcleo? Ou será que é a laringe? Pensem aí, vamos ver a nossa resposta? Vamos lá. Então, é o núcleo. Essa é a característica das células eucarióticas, né? Elas possuem um núcleo bem definidos. As células procariontes não possuem núcleo definido, foi o tema da nossa aula passada. Então, quem colocou o núcleo, acertou mais uma questão. Está tirando nota 10. E agora vamos à respiração celular. Na respiração celular, vamos ver hoje alguma organela celular que é muito importante para a respiração celular. Nós vimos ontem que no citoplasma estão mergulhadas várias organelas citoplasmáticas. E aqui, o que são organelas citoplasmáticas? Então, são estruturas que elas funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. Então, cada uma realizando uma atividade. Como nós vimos na aula anterior, a respiração pulmonar são vários órgãos em conjunto, cada um realizando uma atividade. Na respiração celular também, cada organela, ela tem uma atividade, ela funciona como um órgão dentro da célula e elas estão mergulhadas no citoplasma. Agora fiquem atentos, que cada organela também ela tem a sua função e faz com que a célula funcione de forma adequada. Os centríolos, os ribossomos, as mitocôndrias, cada uma realizando uma atividade. E aqui nós vemos a mitocôndria no interior da célula. Olha, eu trouxe um videozinho para vocês. Vejam que ela faz todo esse movimento mergulhada no citoplasma, junto com outras organelas citoplasmáticas. E vai realizando o movimento e fazendo com que a célula respire, que é na mitocôndria que acontece a respiração celular. Vamos falar tudo sobre ela hoje, que importância ela tem e o que é que ela faz no interior dela. Não esquece, nas mitocôndrias é onde ocorre a respiração celular.
E o que é a respiração celular? É um processo em que moléculas são utilizadas na fabricação de ATP. Mas o que é ATP? É a adenosina trifosfato. E o que é que ela faz? Ela armazena energia e faz com que as células, com essa energia, realizem as suas atividades. Bem interessante, não é, pessoal? E milhões de células no nosso corpo realizando todas essas atividades. E as mitocôndrias, elas apresentam duas membranas. Uma membrana mais interna e outra membrana mais externa. Vamos ver a importância de cada uma delas. A membrana mais interna, ela apresenta várias dobras que formam as cristas mitocondriais. Isso a membrana mais interna. A gente vai ver a seguir como são essas cristas mitocondriais que a membrana mais interna forma. Nas cristas mitocondriais, essas cristas elas aumentam a superfície das organelas, facilitando as reações químicas que nela ocorrem. Então, essas cristas têm essa função, não é? De aumentar essa superfície das organelas para que as transformações químicas aconteçam. Agora, a membrana externa das mitocôndrias, ela é responsável pela entrada e saída das moléculas. Nós vimos na aula anterior que a membrana plasmática, ela também tem esse controle, né? E também a membrana externa das mitocôndrias, ela também é responsável pela entrada e saída das moléculas. Se observarmos aqui, a membrana mais externa é esta aqui. E esta aqui é a membrana mais interna. Cada uma com a sua função. E esse é o formato das mitocôndrias que estão mergulhadas no citoplasma da célula, realizando a respiração celular. E as membranas encontradas na mitocôndria, elas delimitam dois importantes compartimentos: o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. Espaço intermembranoso, já estamos vendo, é o espaço entre as membranas. Então, tem a membrana externa, a membrana interna, e nesse meio está o espaço intermembranoso. E a matriz mitocondrial é a membrana mais interna que dá origem à matriz mitocondrial. Então, aqui o espaço intermembranoso, ele é encontrado entre as duas membranas, né? Já está dizendo entre as membranas. E a matriz mitocondrial, ela é delimitada pela membrana mais interna. Então, a membrana mais interna é que delimita a matriz mitocondrial. Você sabia? As mitocôndrias, elas são organelas consideradas semi-autônomas. Por que será? Porque elas conseguem produzir algumas de suas proteínas. Então, elas são semi-autônomas. Não são totalmente, mas são semi-autônomas porque elas produzem a sua própria proteína. Vejam como é importante a mitocôndria, como ela trabalha para o nosso organismo funcionar bem, não é? Então, ela tem a sua função, a sua importância no nosso organismo. No interior dessa organela, que é na matriz, encontram-se proteínas, DNA, RNA e ribossomos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, onde ele armazena o código genético do nosso organismo. O RNA é o ácido ribonucleico. Ele é responsável, está ligado à síntese de proteínas. Ele armazena proteínas também para a célula. Nós temos também os ribossomos, que estão mergulhados no citoplasma. São estruturas em forma de grânulos e estão relacionados também à síntese de proteínas. Agora, nós temos uma curiosidade aqui também com os ribossomos, porque eles são encontrados em todos os seres vivos.
tanto nos seres procariontes como nos seres eucariontes. E também está relacionado à síntese de proteínas. O DNA mitocondrial, que é essa forma do DNA, ele é circular. Então, ele é em forma de círculo, o que lembra o DNA bacteriano. Então, ele tem esse formato circular, lembrando o DNA bacteriano, ou seja, o DNA das bactérias. Em algas unicelulares, é possível ver uma grande quantidade de mitocôndrias e na base dos flagelos dessas algas unicelulares. E o que garante a movimentação dessas estruturas. As algas unicelulares porque só possuem uma única célula. E os outros são pluricelulares, que possuem mais de uma célula. Então, nessas algas, a quantidade de mitocôndrias é grande na base, facilitando que os flagelos, garantindo a movimentação, porque esses seres, eles se movimentam através dos flagelos, que dá a locomoção a esses seres. Então, essa grande quantidade facilita essa movimentação dessas estruturas. E agora, a respiração celular. É o processo bioquímico, ocorre na célula para a obtenção de energia. E ele é responsável para as funções vitais da célula. Então, se não tiver energia, como a célula vai realizar a sua função? Então, é a mesma coisa se nós precisamos do oxigênio para respirar e não temos. Como vamos realizar as nossas atividades essenciais? Então, essa é a função da respiração celular. E que nós vimos que a grande organela responsável por essa respiração são as mitocôndrias. É nela que acontece a respiração celular. E essa fabricação de energia para que possa realizar as suas atividades essenciais, suas funções vitais. E o que consiste a respiração celular? Consiste na oxidação de uma molécula orgânica, geralmente a glicose. Então, é necessário a presença de glicose para que ocorra a respiração celular. E consiste também, e ela também é obtida, a glicose, através dos alimentos, liberando energia. Por quê? Porque nós conseguimos a glicose através dos alimentos que nós ingerimos. Então, essa glicose, ela é transformada em energia nas mitocôndrias. E aí tem aqui ATP. ATP, o que é? É adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é uma molécula que contém energia, que é o resultado da respiração celular. Então, fornece energia para que a célula realize suas atividades vitais. E a respiração celular, ela pode ser dividida em 3 etapas. Que etapas são essas? A glicólise, o ciclo de Krebs ou ácido pirúvico e também a fosforilação oxidativa. Esse assunto, nós vamos trabalhar cada ciclo desse na próxima aula. Vamos trabalhar de forma bem detalhada para que possa ficar assimilado de forma bem direitinho nesta aula. Nós vamos ver quem é Krebs, por que esse nome, não é? Vamos ver o que foi que ele fez, o que foi que ele descobriu, de forma bem devagar, para que a gente possa aprender direitinho quem foi Krebs. Então, Krebs foi um físico alemão, ele descobriu o ciclo de Krebs, ele é bem conhecido com isso, daí o nome dele, também chamado de ácido pirúvico, e ele ficou famoso por isso. Vamos dar uma voltinha aqui, para que a gente possa ver direitinho
revisar esse aqui no interior da matriz, não é, mitocondrial, o que é que encontra-se, não é? Para a gente rever e vocês ficarem anotando as dúvidas que têm. Lembrando sempre que vocês têm como parceiro principal de vocês os professores de vocês na escola, que estão sempre presentes. Usem também o livro de vocês, que é um material muito bom, que vocês podem absorver mais o conhecimento dos assuntos que nós estamos dando. É importante sempre você ter seu horário de estudo para que suas aulas possam ser de forma mais fácil. A aprendizagem venha também. Façam as atividades dos livros, a atividade de leitura, façam um resumo dos assuntos mais importantes, das dúvidas que surgirem, para que vocês possam aprender de forma fácil e clara. Quem estuda não perde, o conhecimento fica absorvido. Então, aqui, revisando aqui que na matriz, nós vimos que tem proteínas na matriz mitocondrial. E essas proteínas vão também interagir realizando a respiração celular. Por isso que elas são importantes, da mesma forma que as proteínas são importantes também para o nosso corpo. Nós temos também o DNA, que eu disse que é o ácido desoxirribonucleico, que ele é responsável por armazenar o código genético de cada organismo. Então, cada organismo tem um código genético e ele fica no núcleo da célula. O RNA é o ácido ribonucleico. Ele está relacionado à síntese de proteínas. Então, ele armazena também proteínas para que possa fortalecer e a célula realizar as suas atividades. Nós temos também os ribossomos. Ribossomos são organelas também que estão mergulhadas no citoplasma da célula. Ele está relacionado também com a síntese de proteínas também, realizando a sua atividade. É como se fosse um órgão da célula, essas organelas. Então, ele também, nós vimos que ele está presente também em todos os seres vivos, não só nos seres procariontes, tanto nos seres procariontes como nos eucariontes. Nós vimos que os seres eucariontes são aqueles que têm na célula o núcleo bem definido, né? E os procariontes não possuem o núcleo definido. Então, os ribossomos, eles estão mergulhados também na matriz mitocondrial, realizando a sua atividade, que é a síntese de proteínas. Muito bom essa parte aqui. E lembrando que o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é um nome bem grande, né? Desoxirribonucleico, mas que armazena o código genético, ele é circular e lembra o DNA bacteriano, ou seja, o DNA das bactérias, presente nas bactérias. Então, ele é circular, diferente de outros. E em algas unicelulares, é possível ver uma grande quantidade de mitocôndrias na base dos flagelos. Os flagelos, eles são responsáveis pela movimentação das algas unicelulares. Então, lá na base deles é encontrada uma grande quantidade de mitocôndrias. E essa quantidade garante a movimentação dessas estruturas de forma mais fácil. Isso nas algas unicelulares. E o que quer dizer unicelulares? Elas possuem uma única célula. Pluricelulares possuem inúmeras células. Então, eu, você, seus amigos, somos seres pluricelulares. Por que pluricelulares? Porque o nosso organismo ele é formado por inúmeras células, cada uma realizando as suas atividades para o bom funcionamento do nosso organismo. Diferente dos seres unicelulares, eles possuem uma única célula, mas eles sobrevivem também muito bem. E nós temos inúmeras células no nosso corpo.
E aqui, voltando ao conceito de respiração celular. Nós vimos que estamos trabalhando em 3 aulas esse tema respiração celular. Amanhã será a nossa última aula. Então, é um processo bioquímico que ocorre na célula e com o objetivo de obter energia, que é essencial para as funções vitais da célula. Então, se a célula não tem energia, ela não pode realizar as suas funções vitais. Então, nesse processo da respiração, é importante a obtenção de energia para que a célula possa realizar a sua atividade. E aqui, em que consiste a respiração celular? Consiste na oxidação de uma molécula orgânica, e essa molécula orgânica geralmente é a glicose, que nós absorvemos através dos alimentos que nós ingerimos. E a glicose é obtida através desses alimentos para que nós possamos liberar a energia. Se não tivermos nos alimentando, nós não vamos ter energia suficiente para realizar a nossa atividade. Assim acontece na célula. E depois dessa quebra todinha, aparece o ATP, que significa adenosina trifosfato, que também armazena energia para a célula. Isso na respiração celular. E ela pode ser dividida em 3 etapas, que vamos ver a seguir. A primeira etapa é chamada de glicólise. A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido pirúvico. Ela pode ser chamada. Como foi Krebs, um grande cientista, um biólogo que descobriu, ele foi homenageado com o nome dele, mas também é conhecido como ciclo do ácido pirúvico. E também nós temos a fosforilação oxidativa, que é outra etapa da respiração celular. Então, resumindo, na respiração celular acontece 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que vamos ver na próxima aula, tá certo? Então, aqui eu espero todos vocês na próxima aula. Lembrem-se de rever os conteúdos para que possamos ter uma boa aprendizagem, bastante atenção, façam exercícios em casa. Nossa aula ainda continua com respiração celular e eu conto com vocês sempre. Agradeço esse momento de aprendizagem, foi uma grande troca de experiências. Não esqueçam do professor da escola para tirar a dúvida de vocês. Tchau, tchau.